Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Matemática 2. Hoje é a aula 15. Nessa aula eu vou resolver com vocês, tá, alguns teoremas que provar algumas propriedades, tá, que as funções injetoras e sobrejetoras satisfazem, tá? Aí essa é a penúltima aula. Aí na próxima a gente vai falar de função inversa. Aí encerra o curso, ok? Então vamos lá. Nessa primeira aula a gente vai estudar algumas propriedades, duas propriedades para funções injetoras, tá? Primeiro teorema a gente vai ver esse aqui, ó. Só abrir um espaço aqui. Ele fala: se eu tenho uma função injetora f, então e dois subconjuntos do A, né, ou seja, do domínio da função f, então calcular a imagem da interseção desses dois conjuntos pela f é igual a calcular a imagem dos dois conjuntos pela f e depois calcular a interseção. Dá no mesmo. Se lembrarem, a gente já estudou, né, essa propriedade aqui, ó, que foi na aula isso aqui, ó, aula 11. Deixa eu achar aqui, ó. Aqui, ó, pintar de azul. Note que aqui a função f é qualquer. Se vocês lembrarem, eu mostrei que vale essa inclusão. Eu até comentei, ó, a inclusão contrária não vale sempre, tá? Apresentei até um exemplo aqui, ó. Cadê? De uma função que é a função x², tá? Peguei dois conjuntos no domínio. A gente calculou a interseção e calculou o f da interseção, né? A imagem pela função f da interseção. Deu vazio. E depois nós calculamos a imagem dos conjuntos separadamente e a interseção deu esse conjunto aqui, ó. Então não vale a igualdade, tá? Em geral, tá? Em geral só vale isso, só vale essa inclusão. Mas o que a gente consegue provar, que é o que a gente vai fazer hoje, é que quando a função ela é injetora, vale a igualdade, tá? Então naquele caso, naquele exemplo que eu dei, né, da função x², a igualdade não foi satisfeita, né? Porque a função x², do jeito que está lá com aquele domínio, ela não é injetora, tá? Então, ó, em resumo, isso aqui vale para qualquer função f, tá? F da interseção está contida na interseção das f's. A inclusão contrária não posso garantir, tá? Em geral. Só que se minha função é injetora, a inclusão contrária a gente consegue mostrar que ela é vale, tá? Isso aqui, então, ou seja, vale igualdade. No caso é que a função é injetora, ok? Na matemática é bem comum isso. Às vezes a gente tem uma propriedade, você quer provar que ela é válida. Aí você vai lá e mostra que ela apresenta um contra-exemplo. Essa propriedade não é satisfeita. Por exemplo, essa igualdade aqui não é satisfeita em geral. Só que a gente pode fazer buscar adicionar hipóteses, né, ao nosso problema para garantir que a propriedade seja satisfeita, né? Que no caso é a igualdade que eu quero. A hipótese que a gente adicionou é que a função é injetora, tá? Então, para começar, né? Já vimos na aula 11 uma inclusão, então não precisa mostrar de novo, tá? Essa inclusão aqui, ó, a gente já sabe que ela é verdadeira, a gente já viu lá na aula 11. Funciona para qualquer função, em particular se a função for injetora, funciona. Então já vimos na aula 11 que vale o seguinte: a imagem da interseção de x1 interseção com x2 pela função f está contida na interseção das imagens de x1 e x2 pela função f.
aqui vou chamar de 1, tá? Então a gente tem que mostrar a inclusão contrária. Mas só para relembrar, o que é o f de um conjunto x qualquer? Lembrar, são os elementos, né, do contradomínio, que no caso é um, aqui tô chamando de B. Tais que o y é da forma f de x para algum x, né? Então quando a gente vai pegar um elemento nesse conjunto, isso significa que o y é da forma f de x, né? Onde o x é algum elemento do conjunto x, tá? Ok? Lembre-se que o f de um conjunto é o que a gente chama de imagem, né, desse conjunto pela função. Então vamos lá, mostrar a outra inclusão. Por outro lado, dado y nessa interseção, segue que o y está em ambos os conjuntos, né? Ó, porque o y está na interseção desses dois conjuntos. Isso significa, em particular, que o y está em ambos, tá? O y pertence ao conjunto x1 e o y pertence ao conjunto x2. Okay? Só que dizer que o y está na imagem de x1 por f significa que existe um elemento no conjunto x1 para o qual o y ele se escreve como f desse elemento. E análogo para esse fato, que o y pertence à imagem de x2, tá? Então logo a gente pode afirmar que existem um elemento x1 no conjunto x1 e um elemento x2 no conjunto x2, tais que f de x1 é igual a y e o f de x2 também é igual a y. Só que olha só, aqui a gente vai usar a hipótese da função ser injetora, tá? Por isso que no caso geral, né, se a função não é injetora lá que a gente fez na aula 11, a gente ia chegar nesse caso aqui e não ia conseguir ir para frente, tá? O que acontece? Como a função é injetora, então, ó, a gente tem o conjunto A e o conjunto B. Tem um x1 aqui e um x2 aqui e um y aqui. O que está acontecendo é que esses dois elementos têm a mesma imagem. Só que como a função é injetora, o x1 e o x2 não podem ser diferentes, tá? Então, o x1 e o x2 são iguais. Então, como f é injetora, e f de x1 é igual a f de x2, né? Porque ambos são iguais a y. Deixa eu aumentar aqui, porque segue que, então, como eles, uma função injetora com duas imagens iguais, né? É porque as pré-imagens são iguais também, tá? Então x1 tem que ser igual a x2. Então, em particular, chamar x1, chamar x2 é o mesmo elemento. Então olha só, aqui a gente tinha que x1 é um elemento do conjunto x1, e daqui, ó, x2, que é x1, né, também é um elemento do conjunto x2. Então x1 está no conjunto x1 e x1 também está no conjunto x2. Certo? E assim, x1 é um elemento dessa interseção tal que, e lembrando ainda que f de x1 é o y, tal que o f de x1 é igual a y. Ou seja, esse y ele é f de um elemento que está nessa interseção, ó. Certo? Isso aqui é definição de
pra gente dizer, né? É a caracterização, né, do y pertencer à imagem dessa interseção pela função f. Portanto, y é um elemento da imagem da interseção de x1 e x2 pela função f. Então, ó, peguei f nessa interseção, mostrei que ele está nessa imagem. Portanto, este conjunto está contido nesse. Que o que nós acabamos de mostrar é que todo elemento desse conjunto aqui está contido nesse. Ah, tá, deixa eu pôr na linha ali. Ó, note que aqui nós usamos fortemente o fato da função ser injetora, tá? Aqui, ó. O que acontece? Se a função não é injetora, pode acontecer de esse y que eu peguei ter duas imagens, uma no x1, uma no x2 diferentes, e não ter nenhum elemento na interseção tal que o y é f dessa interseção, tá? Então esse y estaria nessa interseção, mas não estaria nesse conjunto aqui, ó. Aí, se a gente comparar 1 e 2, né, vale a igualdade. Então, comparando 1 e 2, vem que vale essa igualdade aqui, ó. Outra propriedade que a gente viu lá na aula 11, né, bem parecida com essa aqui. O que muda é que a gente está, agora, em vez de analisar a interseção, a gente vai olhar a diferença de conjuntos, tá? Só voltando para a aula 11. Então a gente viu que no caso em que a função, para qualquer função, a f de uma união é a união das f's, né? Vamos falar assim. A f da interseção, a gente acabou de ver se a função for, só quando é injetora que vale a igualdade. Para f da interseção, é a interseção das f's, tá? E para a diferença também. Só vale a igualdade, que a gente vai provar agora, né? Para o caso em que a função f é injetora. No caso é que a função ela não é injetora, né? Função qualquer, a gente só consegue provar essa inclusão, tá? E a gente deu até um exemplo, né, que foi a função constante igual a 1, de uma função que não satisfaz a inclusão contrária aqui, né? Ó, a diferença das f's nesse exemplo aqui dá vazio, só que f da diferença tá esse conjunto aqui, ó. Tá? Então esse conjunto não está contido nisso. Então a gente quer mostrar uma igualdade, só que então para provar essa igualdade tem que provar duas inclusões, tá? Só que essa aqui é sempre válida. Então em particular, então não precisa provar essa inclusão, né? Porque a gente já sabe que ela é válida para qualquer função, tá? Bom, de novo, já vimos na aula 11 que essa diferença está contido aqui. Vou chamar isso aqui de 1. Tá? Vou mostrar a inclusão contrária. Então,
por outro lado, seja y um elemento nesse conjunto aqui. Então acontece. Isso significa, né? Então, ó, se o y está na imagem de um conjunto pela f, quer dizer que o y é um f de algum elemento desse conjunto. Eu vou chamar esse elemento de x. Então, existe x, um elemento dessa diferença, tal que o y se escreve como f de x. Tá? Vamos lembrar que isso aqui que estou pintando de verde, o que significa? Então a gente vai precisar disso. Então note que x é um elemento de x1 e x não é um elemento de x2. Isso aqui que eu pintei de azul e isso aqui nos garantem que o y está no f, na imagem do conjunto x1 por f, né? Que é o y, ele é o f de um elemento que está em x1. Então, ó, do fato de y ser igual ao f de x, em que x é um elemento do conjunto x1, segue que o y é um elemento desse conjunto aqui, ó. Ok? Vamos fazer uma pausa aqui só para observar um negócio. O que a gente quer provar? A gente pegou o f nessa diferença, né? Aqui, e quer provar que ele está aqui. Então a gente quer provar que o y está em f de x1 e não está no f de x2. Que o y está em f de x1, ou seja, está nessa diferença, né? Ou seja, a gente tem que provar duas coisas: que o f está em f de x1 e que o y não está no f de x2. Isso aqui a gente já provou, né? Falta isso aqui, ó. Mostrar que o y não está em f de x2. Vamos supor por absurdo que ele está. Então, suponhamos por absurdo que existe x2, um elemento em x2. Não, tô pulando, né? Suponhamos por absurdo que o y pertence ao f de x2. Logo, existe um elemento, né, x2 no conjunto x2, tal que o y se escreve como f desse x2. Só que olha só, para começar, então a gente tem que provar duas coisas aqui para verificar o absurdo. Esse x2 ele é diferente do x1. Do x. Eu chamei de x, né? Ó, por que ele é diferente do x? Porque o x2, o elemento x2, né? Ele está no conjunto x2 e o x não está.
Então, o x e o x2 são diferentes. Tá? Deixa eu abrir um espaço aqui. Primeiramente, note que x2 é diferente de x, pois x não está no conjunto x2 e x2 está no conjunto x2. Agora, olha só. O que a gente acabou de fazer foi o seguinte, ó. O absurdo é esse aqui, ó. Nós escrevemos o y como f de x2, né? E também o y é f de x, com x diferente de x2. Isso é impossível aqui, porque a função ela é injetora. Tá? Esse é o absurdo. Então isso é um absurdo. Desse modo, o y é igual a f de x. Não. Tá, pode ser. E também o y é f de x2, com x diferente de x2. O que é um absurdo, pois f é uma função injetora. Mas agora olha só, qual foi o absurdo, né? Qual foi a hipótese que eu coloquei que gerou esse absurdo? Foi essa aqui, ó. Foi eu ter colocado assumido, né, que o y está no conjunto na imagem de x2 por f. Então isso é falso. Ou seja, o y não está em f de x2. Tá? Portanto, y não está no f de x2. Agora, ó, olha só as duas coisas aqui que eu vou pintar de amarelo. Y está em f de x1 e não está em f de x2. Então ele está na diferença entre desses dois conjuntos, né? De y pertence à imagem de x1 por f. E y não pertence à imagem de x2 por f. Segue que o y é um elemento da diferença desses dois conjuntos. Tá? Que é o que a gente queria mostrar, né? Tá ficando bem colorido aqui, ó, mas ó, última vez que eu pinto. Eu peguei um elemento qualquer nesse conjunto, né? E mostramos que ele está nesse. Na verdade, então a gente mostrou que todo elemento do primeiro conjunto ali está nesse conjunto. Ou seja, vale a inclusão f de x1, a diferença de x1 e x2, né? A imagem da diferença entre x1 e x2 pela função f está contida na diferença da imagem de x1 por f e a imagem x2 por f. Então, se comparar 1 e 2, vale a igualdade desses conjuntos. Então, comparando um e 2, segue que fx1 menos x2 está contida
está contido em f de x1 menos f de x2. Ok, pessoal? Bom, vou parar esse primeiro vídeo por aqui, que já ficou tamanho bom. Aí no próximo vídeo a gente vê mais duas propriedades, tá? Aí serão propriedades novas, tá? Que a gente não... envolvendo função injetora e sobrejetora, tá? A gente vai caminhar com esses dois teoremas aqui para função inversa, tá? Que é assunto da próxima aula. Então até lá o próximo vídeo.